Ok, olá de novo. Então agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais concretas. Então o que a gente vai ver nesse vídeo aqui? A gente vai ver exemplos de definição indutiva e com isso exemplos de como é que a gente pode definir graus de complexidade de elementos de certos conjuntos, em particular conjuntos definidos por conjuntos que têm uma definição indutiva ou recursiva. Tá? O que vai consistir uma definição indutiva? Uma definição indutiva, tá? Então ainda não é uma prova por indução, depois a gente vai ver como é que tem uma prova por indução. A gente está vendo uma definição indutiva, mas não é por azar que as duas coisas, né, são chamadas de indutivas. Tá? O que a gente vai ter? Quando a gente tem uma definição indutiva, o que é uma definição? Uma definição caracteriza um conjunto de objetos. Diz, olha, esses aqui são objetos desse tipo, eu vou chamar esses tais objetos de tal tipo. Uma definição por indutiva, o que ela vai dar? Ela vai ter uma cláusula da base que vai especificar os elementos mais simples do conjunto, ou elementos iniciais do conjunto, né? Essa é a cláusula da base. O que vai ser a cláusula indutiva? Vai ser uma regra ou um conjunto de regras que, quando eu aplico a elementos do conjunto, me permitem gerar elementos mais complexos. E, por fim, uma cláusula final que diz que só os elementos que satisfazem as duas primeiras cláusulas pertencem a esse conjunto que eu estou definindo. Vamos ver alguns exemplos, vocês vão reconhecer. Qual é o exemplo que talvez já tenha ocorrido a vocês e que a gente estava usando o tempo todo em lógica 1, né? Era, por exemplo, a definição de fórmula na lógica proposicional, na quantificacional também, mas eu peguei aqui da lógica proposicional. Tá? O que me diz a definição de fórmula? Ela diz que uma letra sentencial é uma fórmula. O que isso fazia? Essa cláusula da base especificava como elementos do meu conjunto das fórmulas todas as letras sentenciais A, B, C, P24, Q2, todas essas eram fórmulas pela cláusula da base. E por serem fórmulas pela cláusula da base, eram as nossas fórmulas mais simples, né? Depois nós tínhamos uma cláusula que me permitia, a partir de coisas que eram fórmulas, obter certas fórmulas mais complexas. Então, se eu colocasse uma negação na frente de uma letra sentencial, eu tinha uma fórmula. Se eu pegasse a conjunção de duas fórmulas, eu tinha uma fórmula. Se eu pegasse a disjunção de coisas que eram fórmulas, eu tinha uma outra fórmula. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma cláusula base, nós tínhamos uma cláusula indutiva que me dizia como, a partir de certos membros, eu gerava membros mais complexos, e a gente tinha uma cláusula, que a gente não dá bola, mas que ela é importante, que diz que nada mais é fórmula. Né? Se eu não tivesse essa última cláusula, como é que eu posso saber, né? O que me garantiria que, por exemplo, isso aqui não é fórmula? Né? Eu tenho que dizer, não é fórmula, tem que se encaixar nos dois primeiros. Essa cláusula fica implícita, mas ela está sempre sendo usada. Né? Então, nós temos uma definição indutiva ou recursiva, né, de fórmula. Então, isso simplesmente é um exemplo de uma definição indutiva. Vocês vão ver que aqui eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto onde eu não tenho um único membro inicial. Né? Eu tenho vários membros mais simples, que são as letras sentenciais, né? E eu também não tenho uma série linear. A gente vai ver depois porque vai ficar claro mais adiante. Uma outra definição conhecida, embora a gente não use, é a definição de número natural utilizando, né, a noção de sucessor. Então, a gente supõe definida a noção de ou definida ou primitiva a noção de sucessor, e a gente define o conjunto dos números naturais do seguinte modo. Eu tenho a cláusula da base que me diz que 0 é um número natural. Em seguida eu digo, olha, se eu tenho um número natural qualquer, o sucessor desse número é um número natural. E nada mais é um número natural. Então, essa cláusula me diz o quê? Me diz que, por exemplo, 4 é um número natural. Por quê?
porque 0 é um número natural. Se 0 é um número natural, 0 mais 1 é um número natural, então 1 também é um número natural. Se 1, pela cláusula 2, dado que 1 é um número natural, o sucessor dele, que é 2, é número natural. Dado que 2 é número natural, pela cláusula 2, 3 é número natural. Dado que 3 é número natural, pela cláusula 2, 4 é número natural. Então, eu sei que 4 é número natural. Mas, no entanto, se eu pegar, por exemplo, esse aqui não é um número natural, porque eu não tenho como, partindo do 0 e somando 1, chegar em 3/4. Então, esse aqui não é um número natural, ele não se encaixa na definição de número natural. Tá? Parece idiota a gente pegar essa definição aqui, porque isso é óbvio que é um número natural, é simplesmente mais um, mas para provas é importante a gente ter essa definição. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma definição indutiva ou recursiva. Tá? Sobre um parênteses, não vou fazer parênteses. Se eu tenho um conjunto definido indutivamente, fica bastante fácil a gente definir quais são os elementos mais simples e quais são mais complexos que quais. Ou seja, a gente consegue estabelecer essa ordem entre dados dois elementos, se eles têm a mesma complexidade ou qual é mais complexo e qual é mais simples. Às vezes essa definição é bastante imediata, às vezes ela é um pouquinho mais complicada, tá? Então, por isso, vamos ver alguns exemplos. Qual era a definição que a gente estava usando de grau de complexidade de fórmula? A gente simplesmente dizia, é o número de conectivos, né? Mas eu vou dar uma caracterização de um outro modo, embora ela seja equivalente ao número de conectivos, porque para ir familiarizando vocês com definir graus de complexidade, porque a gente pode, às vezes, usar outras medidas de complexidade que não simplesmente o número de conectivos, né? Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava dizendo o seguinte, olha, lembrem como é que eu defino um conjunto por indução. Eu tenho a cláusula da base e eu tenho a cláusula indutiva, né? E depois eu tenho a cláusula que fecha, que diz que nada mais é forma. Bom, o que a gente usa? A gente agora define o grau de complexidade dizendo qual é a complexidade dos elementos da base. Às vezes é 0, às vezes é 1, tanto faz, às vezes não tanto faz, mas em geral tanto faz. Tá? Aqui, quando a gente estava usando como grau de complexidade o número de conectivos, era 0, né? Se eu pegava letras sentenciais, né? Ela não tem conectivo, ela é grau de complexidade 0. E depois a gente dizia o seguinte, se eu tiver uma fórmula qualquer, se essa fórmula for a negação de uma fórmula, então a complexidade dela é igual à complexidade da negada mais 1, né? Então, o que a gente tinha? Se eu tenho não há, a complexidade é 1. Por quê? Porque aqui é 0, então vai ser mais 1. Né? Mas eu podia ter fórmulas mais complexas. Eu podia ter a negação, por exemplo, disso daqui. Como é que a gente fazia? Né? A gente dizia, olha, a complexidade desse aqui é 0, esse aqui é 0, aqui tem um conectivo, vai dar 1. Bom, agora eu pego 0 mais 1, tem mais um conectivo, aqui vai dar 2. Agora eu apliquei a negação, 3. Eu tinha grau de complexidade 3. Ou seja, o que a gente estava fazendo? A gente pode apresentar esse procedimento do seguinte modo, né? Se eu tenho uma fórmula que é uma negação, eu pego o quê? A complexidade que eu tinha antes, né? Que aqui tinha dado 2, nesse exemplo, mas outro poderia ser outra coisa, e acrescento mais 1, vai dar 3. Se a minha fórmula é uma conjunção, né? Ou uma disjunção, ou uma implicação, tá? Então, a complexidade dela vai ser o quê? Eu vou pegar a complexidade disso aqui, mais a complexidade disso aqui, vou somar e vou somar mais 1. Né? Então, eu tenho a complexidade de cada um mais 1. Tá? Uma observação, vou aproveitar para encaixar aqui.
eu vou parar de trabalhar, a gente viu em lógica 1, a gente usou também ainda como conectivo primitivo, esse aqui, tá? Eu não vou usar para simplificar, depois vocês vão compreender por que simplifica, e a gente pode voltar a isso em aula, só estou chamando a atenção que aqui eu estou usando um número menor de conectivos. Por que isso não faz diferença? Quer dizer, diferença faz, mas por que é possível fazer isso, a gente pode ver depois, tá? Bom, então, voltando, fechado esse parênteses, né? A gente tem essa definição aqui, que acaba sendo equivalente ao que eu simplesmente tinha dito, o número de conectivos, mas que eu poderia apresentar desse modo, né? Bom, eu tinha dito que eu ia destacar, né, a nossa definição de grau de complexidade de fórmula, para ir acostumando vocês com a ideia que a gente, embora aquela seja mais usual, a gente poderia usar outra. Uma outra, por exemplo, que em algumas provas pode ser usada, é essa definição de grau de complexidade. Agora, é um grau de complexidade diferente do outro, onde as atômicas continuam zero, mas a negação não aumenta o grau de complexidade, né? Essa vai me dar uma outra ordenação das fórmulas da linguagem, onde o que eu tenho? Onde eu tenho que A e não A são igualmente simples, elas também vão ter grau de complexidade zero, né? Aqui a gente poderia chamar o grau de complexidade conectiva binária, alguma coisa assim, que depende da utilização de conectivos binários, né? Então, o que eu vou ter? Que A e B é mais complexa que A e mais complexa que não A, tá? Se eu pegar não A e B, ela vai ter a mesma complexidade que essa daqui. Que essa daqui. Elas têm a mesma complexidade, a negação não acrescenta. Por que isso é útil? Bom, eventualmente a gente vai precisar usar em alguma prova. Só estou chamando a atenção que eu poderia definir uma ordenação das fórmulas assim. Eu ainda assim vou ter elementos mais simples, que vão ser todas as letras sentenciais e negações de letras sentenciais, né? Então, todas as negações, elas vão continuar com complexidade igual a zero. As negações de letras sentenciais vão ser igual a zero. As outras negações vão ser grau de complexidade equivalente à da negada. Mas para as com conectivo binário, eu tenho que o grau de complexidade vai ser a soma do grau de complexidade dessas duas, mais um, né? Depois vocês vão ter exercícios de calcular um pouco isso. E por fim, ainda mais um exemplo, que esse é bem interessante, bastante útil, que é o seguinte, é eu dizer que se uma fórmula é atômica, o grau de complexidade dela é 1, né? Se ela é uma negação, o grau de complexidade dela é o grau da negada mais 1. Então, aqui a diferença é que a gente começou com 1, não com 0. A cláusula da negação fica como a gente estava usando lá em lógica 1. Depois, para conectivos binários, a gente tem o seguinte, eu vou ler e depois eu vou explicar, vocês vão ver que é simples, né? Se eu tiver uma fórmula como psi1, bola psi2, onde bola é qualquer conectivo binário, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual desses dois, se é que algum, tem a complexidade mais alta. Se os dois têm a mesma complexidade, eu pego qualquer um deles, né? Se algum tem a complexidade mais alta, eu pego o de grau de complexidade mais alta e acrescento 1. Então, se eu tiver, por exemplo, a seguinte fórmula. Né? O que eu vou ter? Eu tenho uma fórmula dessa forma aqui, tá? Eu preciso, então, saber o grau de complexidade disso aqui e disso aqui. O grau de complexidade desse aqui vai dar o quê? Bom, essa aqui é 0. Não, desculpa, é 1. Essa aqui é 1, né? Por essa cláusula aqui. Por essa cláusula aqui, esse aqui como um todo vai dar 2. Tá? Agora eu tenho que ver aqui. Essa aqui vai dar 1, essa aqui vai dar 2,
Essa aqui vai dar 1 porque é letra sentencial. Bom, agora, o que me diz essa parte aqui? Ela me diz que o que eu faço? Eu vejo qual desses dois lados tem complexidade maior, se é que algum. Bom, esse lado aqui tem complexidade maior, que é 2. Eu pego 2 mais 1. Então, esse todo aqui vai dar 3. Tá? Bom, agora, quando eu quero ver a desse todo aqui, eu vou olhar, bom, qual é que é mais alta? A mais alta é 3, então eu vou pegar 3 e vou somar 1. Então, a desse todo aqui vai dar 3 mais 1, 4. Então, vocês veem que pela nossa, se a gente fizesse lá do jeito que a gente fazia em lógica 1, eu tenho 1, 2, 3, aqui ia dar a mesma, 4 conectivos, aí não tem graça. Aqui ia dar 4. Aí não tem graça, tá bom? Tudo bem, eu tenho que pegar um outro exemplo de fórmula, eu não vou refazer agora, tá? Mas qual vai ser o interesse de ver isso aqui? Se vocês usarem essa aqui, vamos ver o que acontece, e daí eu pego um outro exemplo no próximo slide. Vamos ver esse exemplo aqui, né? Se eu fosse calcular do jeito pelo número de conectivos, foi, né, como a gente fazia em lógica 1 e foi a primeira definição que eu vi, que eu apresentei aqui, o que a gente ia ter, né? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectivos, grau de complexidade 6. Vamos aplicar agora essa nossa definição aqui. Eu tenho que as letras sentenciais é 1. 1, 1, 1, 1. Em seguida, eu tenho que a negação acrescenta mais 1. Então, aqui vai dar 2. Bom, para calcular essa negação, a segunda negação, eu tenho que calcular aqui. Essa cláusula me diz o seguinte, pega o de número mais alto, se é que algum é um número mais alto, e acrescenta 1. Bom, aqui os dois têm o mesmo número, então esse aqui vai dar 2, logo esse todo aqui vai dar grau de complexidade 3. Tá? Bom, o que acontece agora? Aqui 1 e 1, bom, nenhum é mais alto, fica 1, então esse todo aqui vai dar 2. Aqui, os dois lados é 2, então eu vou pegar qualquer um, 2 mais 1 vai dar 3. E para calcular o todo, aqui deu a mesma coisa, pego simplesmente o mais alto, vai dar 4. Então, eu tenho um grau de complexidade 4. Tá? Para perceber, enquanto que pela minha conta antes, né, seria grau de complexidade 6. Só para dar uma ideia de quando é que isso pode ser útil, vamos lembrar que o grau de complexidade aqui é 4 e vamos fazer a árvore de geração dessa fórmula aqui. Se a gente fizer a árvore aqui, o que a gente vai ter? Né? Tira o conectivo principal ali, né? Aqui a gente vai partir aqui. Ops, errado. Se vocês olharem essa árvore, vocês vão ver que ela tem 4 linhas. Tá? De um modo geral, se vocês aplicarem para qualquer fórmula essa definição de grau de complexidade aqui, vocês vão saber quantas linhas é necessário subir para chegar na fórmula. Bom, e essa definição pode ser útil para alguns propósitos, não lembro se a gente vai usar, mas às vezes pode ser útil a gente pensar não quantas vezes eu tive que aplicar um conectivo, mas quantas linhas eu tive que subir para chegar numa árvore de geração para chegar na fórmula. Tá? Então, agora, antes de passar para o próximo vídeo, vocês podem fazer um exercício simples no 1, tá? Que é simplesmente para consolidar um pouco essa ideia de grau de complexidade. Vocês vão ver, não é nem um bicho de 7 cabeças. E depois passar para o próximo vídeo. Agora no próximo vai começar a ficar interessante. A gente vai ver alguns exemplos de prova por indução simples,
né? E então, até daqui a pouco.